Muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, noite fria e chuvosa, véspera de feriado e vocês aqui para aprender como montar um time de alta performance. Vocês me ouvem bem? Dê um ok aí para quem estiver me ouvindo. Só dá um joinha. Muito bem. Já estou vendo vocês aqui, Thales, Joyce, Edilene, Tainá, todos vocês. Muito bem, obrigado aí pela confiança, pela participação aqui nessa aula super especial. Oi Edilene, tudo bem? Tudo bem, Thiago? Tudo certo? Tudo ótimo, bom ter você aqui. Muito bom. Então tá bom. Bom, eu já vou dar início aqui, né? Como prometido, às 7h05, já deu tempo do pessoal entrar aqui também. Vou dar início a essa aula, que é muito especial para mim, porque é uma aula que pressupõe aí como montar times de alta performance, como fazer um time acontecer. Até o nome dessa live, né? Dessa aula, Time 10X. Oi, Thales, tudo bem? Muito bem. Bom, como a gente disse na live, o que a gente vai falar aqui é como você formar, criar times de alta performance, como desenvolver super times. Eu gosto muito desse termo super time, porque traz pra gente uma visão um pouco mais abrangente do que é um negócio, né? Como que um time deve performar, como que uma empresa deve performar, porque toda vez que a gente fala de empresa é óbvio que a gente está falando de time, a gente está falando de gestão, a gente está falando de pessoas e não é diferente aqui nessa aula. Bom, antes de mais nada, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Thiago Ocanha, sou fundador do Emprega, que é uma plataforma focada em recrutamento e seleção para PMEs, né, ou para empresas de pequeno porte, enfim. E a gente já está há 5 anos mudando a forma como as empresas de pequeno porte contratam, como que elas buscam seus colaboradores. E eu já estou nessa jornada há 15 anos. 15 anos. Antes do Emprega, eu tinha uma consultoria bem grande. Por essa consultoria, a gente emitiu mais de 10 mil contratos de trabalho, indiretamente a gente deu trabalho para mais de 10 mil pessoas e hoje com o Emprega, se a gente somar aí, a gente já chegou a quase 15 mil contratos, né? Eu à frente desses negócios e posso tranquilamente dizer para vocês que conheço bem, talvez, esse caminho de como construir um time, de como fazer contratação, independente de qual seja o modelo de contrato, né? Na consultoria a gente fazia bastante contrato temporário, então conheço bastante também essa necessidade mais operacional. Enfim, e hoje no Emprega a gente olhou para o pequeno negócio, que é onde realmente pulsa, né? 70% das vagas todos os anos que abrem no Brasil provém dos pequenos negócios. E o que a gente percebe? Que o pequeno negócio tem uma grande diferença das grandes empresas pelo fato de não ter um departamento de RH estruturado e os empresários sofrem para construir um time, sofrem para conseguir crescer, passar do porte pequeno para o porte médio e, quiçá, para o porte grande, mas é por uma série de fatores. Quando a gente fala de construção de time, é o que a gente vai passar aqui nessa aula, como que eu posso construir um time para o meu negócio, independente de qual seja esse negócio? Eu tenho uma clínica? Super time. Eu tenho uma contabilidade? Super time. Eu tenho um escritório de advocacia? Super time. Por que super time? Porque muitas vezes o empresário ele acaba se perdendo no meio do caminho quando ele funda um negócio e não consegue crescer. Por quê? Porque ele não consegue sair do operacional. Ele não sai do operacional porque ele não consegue construir um super time. E eu costumo dizer nas minhas aulas, nas minhas mentorias, em um post do Instagram, que só contratar certo não adianta nada. A maioria dos empresários muitas vezes se apega a essa necessidade, né, que é comum e óbvio de todo negócio, que é atrair pessoas boas. E o que eu mais ouço desses empresários é:
a mão de obra é muito ruim, a mão de obra é desqualificada, o Brasil sofre um apagão de mão de obra, né? Gente, é infindável a quantidade de reclamações que eu escuto sobre não existe mão de obra no Brasil, não existe mão de obra para o meu setor, não existe mão de obra para o meu negócio. E eu posso dizer tranquilamente para você, existe mão de obra sim, talvez é porque você não sabe fazer do jeito certo. E quando eu digo talvez eu estou sendo muito bonzinho, na verdade eu posso dizer tranquilamente, você não sabe fazer do jeito certo. E por que eu bato sempre nessa tecla de que só contratar certo não adianta nada? Porque eu trabalho com recrutamento e seleção, ou seja, a atração de colaboradores há 15 anos e o que eu mais percebo, principalmente nos negócios de pequeno porte eu mandei o melhor profissional, fui lá, né, fiz um processo seletivo, independente de qual seja o meio, seja via consultoria ou seja emprega, o melhor profissional para essa empresa. Passa uma semana, esse empresário entra em contato conosco e fala, olha, o fulano ou a fulana que você mandou pra gente aqui não era bom. E a gente vai buscar no histórico, busca, né, óbvio, as informações, seja técnica ou seja comportamental, e percebe que sim, aquela pessoa tinha total condições de exercer aquela função naquela posição que foi determinada ou que a gente buscou. E aí a gente faz algumas perguntas para esse candidato, que muitas vezes foi para essa empresa, e fala assim, olha, deixa eu te perguntar, como que foi lá o seu processo de onboarding? Ele fala, onboarding? Não teve onboarding. Como foi o seu processo de treinamento? Ele fala assim, não teve treinamento. Ou seja, ele ficou uma semana na empresa e ele não passou por um processo de onboarding, não passou por um processo de treinamento, ele não passou por um processo de avaliação, e o empresário muitas vezes acha que o problema está naquela pessoa ou nas pessoas que não ficam no seu negócio. E aí eu vou contar uma história que é muito comum para a maioria dos empresários. O empresário, ele vai lá, por algum motivo, ele funda um negócio. Independente de qual seja o ramo, qual seja o segmento. Seja na área administrativa, seja prestação de serviço, seja um comércio. E ele tem, óbvio, alguns objetivos quando ele funda um negócio, né? E quais são esses objetivos? Na maioria das vezes eu vou ter mais liberdade, né? Eu vou ter mais tempo para mim, para minha família. Eu vou ganhar mais dinheiro se eu abrir um negócio do que permanecer aqui no CLT. Eu vou expandir o meu negócio porque ele tem uma ideia inovadora ou que seja uma ideia tradicional. E aí ele percebe que se passam os anos, né? 1, 2, 3, 4 anos, e tudo aquilo que ele tinha idealizado como o mundo ideal do negócio dele, o mundo ideal do que ele abriu, né? Seja o tempo que ele buscava ter mais disponível para si e para a família, seja a questão financeira, nada disso acontece. Nada disso acontece. E aí, óbvio, ele tem que encontrar um culpado, e se você é empresário e você que está aqui na aula também, deve pensar, pô, Thiago, isso está acontecendo comigo. Isso acontece comigo. Já faz 10 anos que eu estou nesse ramo e eu não consigo crescer, eu não consigo expandir, eu tenho muitos projetos, eu tenho muitas ideias, mas não avança. E eu vou dizer tranquilamente para você o porquê não avança. O porquê que você continua ainda no operacional. O porquê, se você é um contador, continua aí tendo que ainda, às vezes, fechar a folha de pagamento, fazer o balanço, fazer o imposto de renda no seu escritório para entregar para os seus clientes. Porque você não construiu um time. Isso é simples, é fato. Você continua apagando incêndio, você continua no operacional, você continua não tendo tempo, o tempo que você achava que ia ter quando você era CLT e depois que você abriu o negócio, continua não aparecendo, na verdade piorou, porque você tem menos tempo ainda, menos tempo para sua família, porque você tem que trabalhar à noite, você tem que trabalhar final de semana, você tem que trabalhar em feriado, né? Por que que isso acontece? Porque você mirou ou você objetivou talvez as coisas erradas no começo do seu negócio. Eu costumo dizer, e não é uma frase minha, é uma frase bem batida, que você não abre uma empresa, você não forma uma empresa, você não constrói uma empresa, você constrói um time e esse time constrói a sua empresa.
E isso é muito fácil da gente entender. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Pode parecer romantismo de quem trabalha na área de gestão, de quem trabalha com RH, de quem trabalha com gestão de pessoas, né? Quando a gente fala assim, o principal elemento de qualquer negócio são as pessoas. E eu posso provar para vocês por A mais B, eu posso provar para qualquer pessoa que isso não é romantismo, isso passa longe de qualquer coisa nesse sentido. Você não consegue sair do operacional, você continua queimando dinheiro, você continua apagando incêndio, contratando pessoas que não dão certo. Por quê? Porque você está focando na coisa errada. Você tem que focar em formar um super time. É o seu time que tem que tocar o seu negócio. É um time que vai fazer o seu negócio crescer. São as pessoas que vão fazer o seu negócio crescer. E por que eu posso garantir para você que isso não é romantismo, isso não é papo de RH, isso não é papo de gestor, isso não é papo de consultor? Todos os grandes negócios, eu vou falar três aqui, três para vocês, que são muito conhecidos, que são de grande sucesso, todo mundo aqui eu tenho certeza que conhece, são baseados em pessoas. Tem um livro chamado A Regra é Não Ter Regras, anotem aí, A Regra é Não Ter Regras. Esse aqui é o livro da história da Netflix. O fundador da Netflix, quando ele fundou o negócio, ele já era milionário, ele tinha um negócio anterior à Netflix, e ele era programador, na verdade ele é programador. E o que ele percebeu? O que ele percebeu? Que ele precisava construir um time para que aquele negócio funcionasse. E nesse livro, A Regra é Não Ter Regras, ele fala, o Netflix, ou a Netflix, né, independente de qual seja o adjetivo aí, feminino ou masculino, só chegou onde chegou, isso está nesse livro, que é quase uma biografia do fundador. Porque ele construiu um time. Desde o início ele falou, eu vou focar em pessoas, porque ele sempre trabalhou na área de software, sempre trabalhou em ambientes mais analíticos, e ele falou, esse negócio que eu inventei aqui, que eu criei, só vai chegar onde a gente precisa que chegue se a gente formar um grande time. Outro case de sucesso é a Amazon. Tem um livro chamado O Sistema Amazon. O Jeff Bezos fala, eu sempre fui bom de programação, eu sempre fui bom em ter ideia, sempre fui muito criativo. Mas quando eu percebi que eu precisava fundar um negócio que eu queria que fosse o maior negócio da minha área, do meu segmento, do meu ramo, do mundo, e é, eu vou ter que focar em pessoas, eu vou ter que focar em time. Se eu formar um time que possa chegar onde eu quero chegar, porque a gente tem que entender, eu abri um negócio, eu tenho uma visão, né? E aí entra a questão da ideologia do negócio, missão, visão e valores. Qual que é a visão da Amazon? Fazer de A a Z, entregar de A a Z, fazer tudo que a gente pode fazer aqui no mundo inteiro. Como que eu vou fazer isso? Sozinho? Não, eu vou formar um time, né? E tem um terceiro que isso está na biografia do Elon Musk, que o Elon Musk falou, cara, eu sou muito bom de tecnologia, eu sou muito bom para fazer, eu avanço muito, mas eu não faria nada do que eu fiz se eu não tivesse um time. Ou seja, não é o Thiago Ocanha que está dizendo que você, para crescer o seu negócio, que você, para sair do operacional, parar de apagar incêndio, é uma única coisa que você deve focar, formar times. E eu posso trazer uma quarta aqui, não é nem dica de leitura, pode ser que seja, né? Compra aí o livro também que é muito bom, que é o livro do Jorge Paulo Lemann, que é Sonho Grande. O Jorge Paulo Lemann, ele era dono do Banco Garantia na década de 80. No começo dos anos 90 ele comprou a Antártica, depois ele comprou a Brahma, fundou a Ambev, né, que todo mundo conhece. Depois ele comprou o Burger King, ele é dono da Lojas Americanas, ele comprou a Heinz. E nesse livro Sonho Grande, ele fala assim, ó, eu não entendo de ketchup, eu não entendo de hambúrguer, muito menos de cerveja. Eu entendo de gente. É por isso que eu cheguei onde eu cheguei. Eu sempre construí times para tocar a minha empresa. Ele falou assim, eu nunca vi nada da Lojas Americanas, né? Que é um conglomerado. Não vou nem entrar no termo aqui, que a Americanas já pisou na bola aqui com muita gente, né? Principalmente com o mercado. Mas independente disso, o que ele sempre disse, eu formava pessoas para vir trabalhar comigo.
E muitas vezes o empresário acha que é a estrutura, que é o negócio, que é o modelo de negócio, que é a vantagem competitiva dele está baseada na tecnologia ou que está baseada na estrutura, no produto, no serviço que ele vende. E não está. Está baseado nas pessoas que estão naquele negócio. Por isso que eu volto a afirmar, só contratar certo não adianta nada. Se você não tem uma estrutura para manter essas pessoas no seu negócio, se você não tem uma estrutura para reter esses colaboradores, para fazer eles terem vontade de estar ao seu lado, do começo ao fim, não vai adiantar nada. Então, volto a repetir, você não cria uma empresa, você cria um time e esse time toca a sua empresa. Pode parecer balela, como eu disse, o romantismo, mas não é. Isso é fato. Pode pegar as grandes literaturas de negócio, todas dizem, você tem que aprender a formar time. Você tem que ser um encantador de pessoas. O seu papel como líder, como gestor, como dono de um negócio deve ser contratar as pessoas certas e manter essas pessoas no lugar certo, fazer com que essas pessoas fiquem. Porque imagina comigo, eu tenho uma missão aqui no Emprega, né? Vou falar um pouco do nosso negócio. Eu tenho uma missão. Lá atrás, quando eu fundei o Emprega, a nossa missão sempre foi diminuir o desemprego no Brasil por meio do empreendedorismo. Aí eu trago o Henrique para trabalhar comigo. Se eu perceber que o Henrique não comprou essa missão, o que vai adiantar eu ficar ali? Ah, Henrique, você tem que comprar essa missão. Eu tenho que fazer com que o Henrique entenda que ele está fazendo parte desse negócio para, junto comigo, exercer essa missão. E aí eu olho para a visão do negócio, onde eu quero chegar, onde o nosso negócio pode chegar. E eu tenho que vender essa ideia para o Henrique. Porque se o Henrique é um profissional muito bom, se o Henrique é um profissional que eu quero ter no meu negócio, eu tenho que fazer o possível para que o Henrique compre essa ideia. Porque as pessoas, independente da circunstância, independente da vida, né, da classe social, independente de quanto ela vai ganhar ou vai deixar de ganhar, as pessoas são movidas sim por missão. Todos nós somos movidos por uma missão, independente de qual seja. Então, olha que interessante quando o meu negócio é pujante, o meu negócio demonstra isso por meio dos meus comportamentos, por meio da minha ideologia. Eu trago as pessoas e as pessoas também vão aderir a essa missão. Ninguém ganha guerra sozinho, gente. Eu não gosto nem de fazer essa analogia com guerra porque não é guerra, não é uma batalha. Apesar de muita gente usar, é uma batalha diária, pô, não é isso. É muito mais do que isso, na verdade, né? Mas eu vou voltar aqui na questão. Por que que muitas vezes você, empresário, não consegue sair do operacional, não consegue parar de apagar incêndio? Primeiro, na maioria das vezes, o empresário é centralizador. E aqui, quando eu falo empresário, pode ser um diretor, pode ser um CEO, pode ser um COO, o que for. Você só vai conseguir parar de centralizar quando você desenvolver uma competência. Uma competência. Confiança. Confiança. Ah, Thiago, mas como que eu confio? As pessoas entram aqui, eu dou confiança e elas saem. Pois é, eu vou ensinar isso para vocês hoje. Como estruturar um modelo de gestão onde você consiga, de uma maneira simples até, mas estruturada, fazer com que as pessoas entendam o que elas estão fazendo no seu negócio. Mas antes disso, você tem que se preparar como líder, você tem que se preparar como gestor. E eu posso dizer tranquilamente que a competência que você precisa desenvolver é a confiança. Por que a confiança? Porque toda relação humana, seja amorosa, seja social, seja de amizade, ela precisa estar baseada na confiança. Thiago, mas e se eu confiar e a pessoa me trair? Você fez a sua parte. Mas eu posso dizer tranquilamente que é muito melhor você confiar do que desconfiar. Nós vivemos numa sociedade que é baseada na desconfiança, né? Eu vou lá e faço uma coisa muito legal para uma pessoa que eu conheci, sei lá, conheci um empresário aqui e tento ajudar ele. Ele vai falar, esse cara tem alguma coisa, tem alguma pegadinha, né? Ele está me ajudando demais. Olha só o nível de sociedade que a gente está hoje. A gente coloca o pé atrás para alguém que está fazendo algo de bom para nós. Isso se dá por uma série de fatores, principalmente nos últimos anos, né? Quem aqui nunca ouviu o pai e a mãe dizer, fica esperto, viu? Quando a esmola é demais, o santo desconfia.
coisas desse tipo. E a gente passa a desconfiar de tudo e de todos. E a gente vive numa vida de desconfiança. Só que percebam que a gente precisa confiar em um monte de gente, rotineiramente, diariamente, sem perceber. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Quando você vai em um restaurante, você não tem que confiar na pessoa que fez a comida? Ou você vai chegar lá e vai falar assim, quem que está fazendo esse arroz aqui, né? Será que essa pessoa não colocou alguma coisa aqui que pode me fazer passar mal? Quando você vai ao médico, você não tem que confiar no médico que está ali na frente, porque ele vai te passar uma medicação e você fala, doutor, eu precisaria ver o seu diploma, né? Ver se o senhor realmente é médico. Perceba que a gente vive numa sociedade que precisa confiar. Quer uma coisa mais simples? Dirigir. Eu preciso confiar que o sinal fechou no cruzamento e que a pessoa que está no cruzamento não vai bater no meu carro. A gente precisa confiar o tempo todo. E aí a gente vem para dentro da nossa instituição, da instituição que nós formamos, que nós criamos, que nós demos os valores ideais ali, os princípios, a missão e a visão, e eu não confio. Mas não dá para confiar, né? Imagina que eu vou confiar aqui, isso aqui é sigiloso, isso aqui eu preciso fazer, eu preciso conferir o relatório, eu preciso fazer tal coisa. Aí você vai ficar a vida inteira no operacional, porque você não consegue confiar em uma pessoa para fazer o que você acha que outra pessoa não faria. E aí eu volto a repetir, você vai continuar sendo empresário que apaga incêndio, que não sai do operacional, que não cresce, que tem a cabeça desse tamanho, porque você tem todos os departamentos, todos os setores, todos os problemas na sua cabeça. Porque você não focou em uma única coisa que é o papel do líder, que é o papel do gestor, que é o papel do fundador, que é formar um super time. E esse termo super time pode parecer também, nossa, Thiago, um super time. Olha a quantidade de empresas que estão ao nosso redor e você pode olhar aí, o YouTube está aí para isso, e colocar quais são as vantagens de mercado, as vantagens de negócio de empresas como o Nubank. Por que o Nubank cresceu tão rápido, né? Vou dizer que é perfeita essas empresas, né? Como eu citei aqui, a Amazon, Tesla, tantas outras, né? O próprio conglomerado do Jorge Paulo Lemann, claro que não são perfeitas, mas você pode ter certeza, eles chegaram onde chegaram porque focaram na coisa certa, que é formar time. E eu vou trazer uma estrutura para vocês aqui de como fazer isso. Mas antes eu quero fazer uma pergunta, né? Para quem é empresário e está aqui, para quem é gestor ou coisa do tipo. Por que você abriu o seu negócio? Porque é uma premissa da minha parte dizer, talvez para ganhar mais dinheiro, talvez para ter mais liberdade, talvez porque eu herdei ou coisa do tipo. Mas é você parar e pensar e refletir sobre a sua vida hoje. O que eu estou fazendo da minha vida, ou o que eu pensei em fazer da minha vida quando eu fundei esse negócio? Era sim ter mais dinheiro? Era ter mais liberdade? Ou era realmente talvez para ter como missão mudar a vida das pessoas? Entregar para a sociedade o que você se propôs a fazer? Porque o termo é muito bom, mas ninguém para pensar, né, quando eu abro um negócio. Razão social. Razão social é a minha razão de existir para a sociedade. Eu costumo dizer aqui no Emprega, né, inclusive faz parte da nossa missão, que é diminuir o desemprego no Brasil por meio do empreendedorismo. Essa é a nossa razão de existir. Diminuir o desemprego no Brasil. Thiago, mas vocês nunca vão acabar com isso. Mas não vamos mesmo. Mas vocês podem ter certeza que a gente vai diminuir uma boa parcela. E é por isso que está todo mundo aqui empenhado em fazer isso acontecer. Tem que ter algo a mais. Nós buscamos, na maioria das vezes, como seres humanos, algo que vá além de nós mesmos. Né? Quando a gente fala de sentido da vida, encontrar um sentido, e às vezes a gente não para refletir sobre isso, o sentido da vida é sempre por alguém ou por algo. Esse algo pode ser um projeto, pode ser uma missão de vida, pode ser qualquer coisa. E esse alguém pode ser alguém para amar, na maioria das vezes é alguém para amar. Vou dar um exemplo aqui, uma mãe, quando ela perde um filho, por que ela perde o sentido da vida dela? Porque é sempre por alguém. Mas eu vou voltar aqui na questão empresarial e perguntar para você de novo, por que você abriu essa empresa? Qual era a razão de estar à frente de um negócio? Pode ser que tenha sido por necessidade. Thiago, eu perdi o emprego e abri meu negócio. E hoje eu estou aqui, tocando freneticamente o meu negócio, fazendo acontecer.
Tá, e aí, e agora? O que você faz com tudo isso? Com esse presente que você recebeu de poder abrir uma empresa, ter funcionários, ter fornecedores, ter clientes, movimentar esse mercado? Qual é o seu papel diante disso? É importante a gente fazer essa reflexão, porque na maioria das vezes eu percebo, quando eu converso com empresários, que eles se sentem culpados por não conseguir fazer o negócio crescer, se sentem culpados quando um colaborador pede para sair, se sentem culpados quando há uma traição de um colaborador. E eu posso dizer tranquilamente, a culpa não é sua. Por que a culpa não é sua? Porque nós não fomos forjados a como abrir um negócio. O Brasil não tem uma cultura empreendedora. No Brasil, mas nós estamos aqui talvez em pessoas um pouco mais maduras. Quem aqui teve aula de empreendedorismo na década de 90 ou no começo dos anos 2000? Né? Para aprender a empreender, entender que empreender é uma opção, é uma grande opção de realmente mudar a vida das pessoas, mas a gente aprende no romantismo da coisa, né? Vamos empreender, vamos se desafiar, vamos fazer tal coisa. Mas será que foi ensinado como que se abre um negócio? Quais são como que se faz um planejamento estratégico? Como que se cria uma estratégia de um negócio? Quais são as estruturas fundamentais para que o negócio dê certo? Tem números que mostram aqui, está aberto para todo mundo, dá um Google que você vai perceber, 60% das empresas que abrem, fecham nos primeiros 2 anos. 2 anos. Pode perceber na rua da sua casa quantos negócios, ou no seu bairro, quantos negócios abrem e fecham em menos de 1 ano. Você fala assim, caramba, parecia que ia ser legal aqui. E se você tem mais do que esse tempo, parabéns, né? Você já passou o limite, que é o que a gente chama do Vale da Morte. Mas e agora? Como que eu faço para crescer? Como que eu crio um super time? E é isso que eu estou aqui para explicar para vocês, né? Talvez nesse pensamento que eu fiz agora, nesse ponto de inflexão, por que você abriu o seu negócio, talvez tenha vindo as respostas que eu citei aqui, né? Dar segurança financeira para você e para sua família, construir algo que realmente tem impacto social, né? Que ajude as pessoas de forma direta ou indireta, deixar um legado. Quantas pessoas abrem um negócio e não fazem nem ideia do que é um legado, né? Não é deixar herança não, gente, é deixar legado. Falar, ó, essa pessoa abriu um negócio que mudou a vida das pessoas e continua mudando, né? Porque no fim, o sentido da vida é esse mesmo, é fazer algo por alguém, fazer algo que possa realmente mudar a vida, tocar a vida das pessoas. E para falar de como formar super times, é para isso que a gente está aqui. Se vocês quiserem tomar nota aí, tomem nota. Eu criei um método, que é o que eu chamo de método Parthenon, ou Parthenon, depende aí de como a gente vai pronunciar. Que, para quem não conhece, o Parthenon é aquele monumento, né, que está lá em Atenas, na Grécia. Talvez não, é o mais conhecido, aquele que tem uma acrópole, né? Na verdade, ele fica na acrópole, né? Tem uma acrópole, né? Ele fica na acrópole, que é uma região ali de Atenas, né? É um pedaço ali, que é onde foram criados os templos, né? O templo de Minerva, o templo de fulano, de Beltrano, não vou lembrar o nome de todos os deuses aqui a quem foi construído os templos. E o mais conhecido, o mais que a maioria das pessoas sabe qual é o Parthenon, né? E o Parthenon já tem mais de 2.000 anos, se eu não me engano, 2.418 anos. E há um tempo atrás eu tive a oportunidade de estar diante do Parthenon, né? E eu fiquei... É um sentimento que a gente costuma não citar, mas eu fiquei assombrado, né? O assombro é um sentimento que faz a gente se ver muitas vezes o quanto a gente é pequeno. E quando eu cheguei diante daquele monumento, eu fiquei, caraca, 2.400 anos e esse negócio ainda está em pé. E é impressionante os detalhes que você vê no Parthenon, né? Como que pode, há 2.400 anos, eles fazerem lá um rosto de um cavalo esculpido no mármore, o rosto de uma pessoa perfeita, né? Parece que foi feito à máquina, e na verdade era à mão. Mas o que eu fiquei mais impressionado é o tamanho, óbvio, e o que representa o Parthenon. A maioria dos grandes pensadores gregos passaram por lá. E saindo de lá eu comecei a pensar, né, e refletir sobre negócio, e
criei uma analogia, um exemplo que se encaixa bem ao seu negócio. O que tem a ver o Parthenon com o meu negócio, Thiago? O que o Parthenon vai mudar na minha vida aqui, que continua apagando incêndio, cheio de coisa para fazer, para responder? O Parthenon, a estrutura dele, apesar de ser maravilhosa, ele me parece simples. Por que ele continua e permanece em pé? E você tem que olhar para o seu negócio. Quando eu olhei para o Parthenon, eu falei, como que esse negócio ainda permanece em pé? Como que esse monumento maravilhoso ainda permanece em pé depois de tantos anos? E olhar para o seu negócio e falar, como que eu vou fazer com que esse negócio permaneça em pé? Olhar para o seu negócio hoje e refletir, será que daqui 5 anos o meu negócio ainda vai existir? E daqui 10 anos? E daqui 15 anos? Ah, Thiago, eu quero aposentar, tá, mas alguém vai herdar esse negócio, ou você vai vender, ou ele vai falir, porque um negócio só serve para essas 3 coisas, vocês sabiam, né? Ou é feito para ser herdado, ou ele é feito para ser vendido, ou não é feito, né? Ou ele vai falir. São essas 3 opções, não tem outra opção. E se você é dono de um negócio, você tem que pensar, você vai trabalhar até os 80, até os 90? Ou seus filhos vão herdar, ou alguém vai herdar, ou você vai vender. E aí você tem que parar e pensar, poxa, eu quero deixar um legado, eu quero que o meu negócio permaneça, seja herdado ou seja vendido. E o que eu tenho que fazer para que isso aconteça? Você tem que olhar para 4 coisas que são fundamentais, eu posso dizer tranquilamente que são elementos fundamentais. São os 4 elementos que eu desenvolvi na minha teoria aqui, que eu chamo de método Parthenon, que é, o Parthenon para estar em pé ele tem 4 elementos fundamentais. Alicerce, ou seja, a base. Pilares, muito robustos, né? Ele tem um alicerce muito sólido, muito bem feito, cravado na pedra, na rocha, que é onde ele está lá. Ele tem pilares muito robustos, né? Eu acho que cada pilar lá deve ter, sei lá, uns 6, 7 metros de diâmetro, assim. 6, 7 metros, muito mais, né? Sei lá, 12 metros, 14 metros cada pilar. E ele tem uma viga que sustenta a cobertura. Então ele tem alicerces, um alicerce, ele tem pilares, ele tem uma viga de sustentação e tem, óbvio, a sua cúpula ou seu, não vou falar telhado, né? Nem tem telhado lá, mas a sua cobertura. Então lembra comigo aqui, Parthenon tem um alicerce, pilares, uma viga e uma cobertura. Beleza? Tiago, o que isso tem a ver com o meu negócio? Pensa exatamente como o Parthenon, porque eu prometi para vocês que é mais simples do que vocês imaginam para formar um super time. E eu não vou ensinar vocês a fazer processo seletivo. Não vou. Vou ensinar coisa muito melhor. O seu negócio, para se manter em pé, assim como o Parthenon, ele tem que ter um alicerce também. E qual é o alicerce de qualquer instituição? Eu não vou nem falar negócio, né? Vide negócio, instituição. Você fundou uma instituição. Alicerce tem que ser cravado na rocha. E qual é o alicerce de qualquer instituição? Vide/negócio. Cultura. Todo negócio para se tornar perene, todo negócio para ser saudável, todo negócio para se manter longevo, precisa de uma coisa chamada cultura. E cultura é o que acontece no seu negócio, é o que eu chamo aqui de gerente invisível. É o que acontece quando você não está lá. É uma máquina de tirar cópia. O Thiago está lá, ele é CEO, fundador, dono, sei lá, qualquer coisa do negócio dele. E o comportamento dele é de todo dia, todo santo dia, ele chega atrasado e fala mal de um cliente. O que seus colaboradores vão fazer? Ah não, Thiago, eles estão lá e são pagos para chegar no horário. Eles são pagos para não falar mal do cliente. Mas se o líder, o capitão da embarcação, que é você emana esse tipo de comportamento, o que você espera dos seus liderados? E aí isso se torna um ciclo vicioso e não virtuoso. As pessoas vão começar a chegar atrasadas, as pessoas vão falar mal do cliente, porque se o líder pode, eu também posso. Ah não, Thiago, mas eles são pagos para não fazer isso. Gente, esquece, isso é balela. As pessoas vão fazer o que você faz. E aí por que vira um ciclo vicioso? Eu contratei o Henrique trabalha aqui comigo. Ele vê o meu comportamento, ele começa a imitar. Chega um pouquinho atrasado,
não está tão ligado assim a horário. De vez em quando solta um cliente chato, um cliente não sei o que, um cliente insuportável. Aí a pessoa que está trabalhando do lado dele fala, se o Henrique pode, eu também posso, né? Nós somos seres sociais, gente, a gente imita, de forma inconsciente, a gente imita o outro o tempo todo. Volto aqui, alicerce, cultura, você precisa formar cultura no seu negócio. Como formar cultura? Já explico daqui a pouco. Mas esse é o alicerce de qualquer instituição, seja sua casa, seja sua família, seja qualquer lugar. Cultura. E os pilares, o que são os pilares? O que qualquer negócio, qualquer instituição precisa ter para que as coisas funcionem. É um modus operandi, é o como fazer. Independente se o Thiago está lá ou se ele não está lá. Independente se a fulana está lá ou se ela não está lá. E aí eu vou dizer para você, sabe por que você continua no operacional? Porque você não tem esses pilares bem definidos. Os pilares são os processos. O alicerce é a cultura, os pilares são os processos. Por que que você continua apagando incêndio? Por que que você continua tendo que fazer todo dia a mesma coisa? Por que que todo dia vem um funcionário perguntar para você como fazer e você fala assim, pô, mas eu já te respondi isso. Eu já te expliquei isso. Porque você não tem processos eficazes. Processos bem desenhados. Nossa, Thiago, mas isso é uma trabalheira, né? Abrir um negócio é uma trabalheira mesmo. E é o seu papel como líder fazer isso. É por isso que você continua no operacional. Eu tenho certeza que se você parar 1 mês, 2 meses para fazer tudo isso que eu vou te explicar aqui do Parthenon, você aos poucos vai sair do operacional. Aos poucos você vai parar de apagar incêndio. É amanhã? Não, mas você tem que fazer. Ah, mas não dá tempo. Então, gente, você vai continuar a vida inteira no operacional, ganhando pouco, não conseguindo olhar com um olhar estratégico para o seu negócio. Ou seja, cultura, processos. E o que é a viga do Parthenon dentro do seu negócio? Uma coisa que é fundamental e aí é uma habilidade que você, como fundador, como diretor, como dono, como C-level do seu negócio, precisa desenvolver, que é o que a gente chama de gestão eficiente. Por que processo eficaz e gestão eficiente? Processo é o que está posto, é o que já dá para fazer. E eficiente é o que você vai fazer para que algo se torne, que o resultado seja eficaz. Ou seja, eu tenho uma gestão eficiente que faz com que o resultado seja eficaz. Se eu tenho processos bem desenhados, eficazes, e eu tenho gestão eficiente, e isso é uma habilidade que você deve desenvolver e transferir para os seus colaboradores, transferir para os seus líderes, e esse é o seu papel, você vai sair do operacional aos poucos, porque eu faço as coisas acontecer. Isso pode parecer uma loucura que eu vou dizer aqui, né? Apesar de ser com o que eu trabalho. Mas na maioria das vezes as pessoas falam assim, Thiago, eu vou fazer gestão de pessoas. Óbvio que a gente precisa fazer e é papel do gestor fazer essa gestão. Mas pensem comigo, gestão você faz de processos. Por quê? Porque pessoas você lidera. E aí vem o quarto elemento do Parthenon, que é a cobertura. Cultura, processos, gestão e, por fim, a liderança. E se você não está conseguindo fazer com que seu time te enxergue como um líder, é porque você precisa desenvolver. E eu vou entrar já nesse mérito aqui. Não vou dar uma aula de liderança, óbvio, mas existem formas de você... Pensa comigo, olha como ficou fácil. Eu preciso ter cultura. Fácil é modo de dizer, tá, gente? É para você estruturalmente pensar aqui. Esses são os 4 elementos que você precisa ter para formar um super time. Em qualquer negócio, independente de qual seja o seu negócio. Cultura, processos, gestão e liderança. Lembrando que gestão é uma habilidade racional. Olha, eu preciso que você faça desse jeito. Pegue isso aqui, coloque aqui e mande isso aqui para alguém. Isso é racional. Já a liderança é uma habilidade muito mais humana, muito mais relacional. Você desenvolver a sua inteligência emocional, saber lidar com a inteligência emocional do outro, porque inteligência emocional é isso, né? Você saber lidar com as suas emoções e com a emoção do outro. Mas eu tenho empresário aqui que fala assim, o cara chegou atrasado, eu mandei ele embora. Eu falo assim, mas por quê? Olhou meio de, sei lá, um olho torto pra mim, eu mandei embora.
Pois é, né? Esse é o seu negócio, isso é reflexo da forma como você lida com o seu negócio. Quantos e quantos empresários despreparados não conseguem lidar, muitas vezes, com um colaborador que tem um perfil oposto ao dele? Mas eu vou voltar aqui na nossa estrutura Partenon. O que você precisa ter no seu negócio? Cultura, processos, gestão e liderança. Ponto. Aí você deve perguntar, tá bom, Thiago, e as pessoas? Todo mundo fala que as pessoas são o ativo mais importante de um negócio, né? E eu concordo e discordo. Qualquer pessoa? Não. As pessoas certas. As pessoas certas, sim, vão fazer o seu negócio andar. Thiago, mas como que eu encontro as pessoas certas? Começa a colocar processo no seu negócio. Que tipo de pessoa que eu quero aqui? Quais são os valores dessas pessoas que eu quero aqui? Quais são as habilidades, as hard skills, né? A habilidade técnica que eu quero dessa pessoa? Quantas e quantas empresas chegam até aqui no Emprega e não fazem nem ideia de qual é o perfil que ela quer? E eu não estou falando nem de perfil comportamental, que isso, óbvio, parte um pouco mais de uma habilidade ou de uma competência de uma profissional de RH. Mas o empresário chega aqui para passar vaga para a gente e não sabe nem o que ele quer, ele nem planejou a vaga, ele não sabe nem o que essa pessoa vai fazer. Você imagina quando essa pessoa chega na empresa, se ele não sabe dizer para mim o que ele quer, quando essa pessoa chega na empresa. Vamos imaginar que a gente conseguiu fazer uma mágica aqui e fazer um processo seletivo. Como que essa pessoa vai andar nessa empresa que ela não sabe nem qual é a atividade dela? Ela não sabe nem o que é esperado dela. E eu vou entrar aqui num ponto que vai ajudar vocês a entender como fazer isso, né? Mas voltando aqui no método Parthenon, eu quero que fique bem claro na cabeça de vocês 4 elementos fundamentais: cultura, processos, gestão e liderança. E quem faz tudo isso funcionar? As pessoas. Se eu conseguir construir um negócio que tem uma cultura, e a cultura, de onde ela emana, o que faz essa cultura acontecer? Valores e princípios. E isso gera vontades, e as vontades transformam comportamentos, é um ciclo. E os comportamentos reforçam a cultura. Cultura emana valores que geram vontades, que transformam comportamentos, que reforçam a cultura. E se torna um ciclo virtuoso e não vicioso, como o contrário que eu falei lá atrás. É exatamente isso. Coloque os seus valores muito claros do seu negócio. Tenha na parede, tenha no notebook, tenha no celular. Fala o tempo todo. Vai abrir uma reunião, fala sobre os valores do seu negócio. Mas não adianta nada ter os valores lá no site, como a maioria das empresas, ou pendurado na recepção, e você não viver aqueles valores. Ah, vamos lá, o valor da minha clínica é bom humor. Porque eu quero aqui que o pessoal que trabalha aqui seja bem humorado. E aí eu sou o primeiro a entrar com uma tromba desse tamanho na minha clínica, porque deu alguma coisa errada lá na minha casa. E aí assim, você não está imprimindo, você não está se comportando conforme aquele valor, porque isso é um valor, e um valor deve ser inegociável. Se é você quem determinou aquele valor inicial do seu negócio, viva conforme o que você mesmo colocou lá como um valor. Ética, respeito, isso aí é o que o pessoal mais coloca, né? Mas será que esse é um valor realmente negociável para mim? Faz sentido para o meu negócio? Faz sentido para o meu negócio esses valores? Enfim, é óbvio que não só os valores vão formar a sua cultura, mas é o princípio, é o dínamo, é o começo, é o estopim, são os valores. O que você pode criar depois para o seu negócio para criar valores? Manual de conduta, que é fundamental, o manual de conduta, naquele livro que eu falei, A Regra Não Ter Regra, ele explica como que ele criou o manual de conduta da Netflix. E qual é a cultura do Netflix? A regra é não ter regra. Tudo é baseado nisso. O da Stone, por exemplo, que é uma empresa que cresceu gigantemente e engoliu a maior parte das empresas de máquina de cartão. Atendimento em 5 segundos. Tudo está em torno de atendimento em 5 segundos. E aí, quem entra na empresa fala assim, nossa, mas é muito louco essa cultura, né? Como assim atendimento em 5 segundos? Aí quem trabalha do lado vai ter que explicar o porquê que é isso. E é o que acontece, um explicando para o outro, um falando para o outro, e isso se torna também
um ciclo virtuoso, porque são as pessoas umas explicando para a outra o porquê que essa é a cultura do negócio e por aí vai. Mas quando a gente fala de pessoas, e aqui eu quero dizer para você tranquilamente que não é romantismo, volto a repetir, falar que pessoas é o elemento mais importante de qualquer negócio. Somos seres sociais. Pessoas é o elemento essencial e fundamental para qualquer coisa. Ninguém forma cultura se não for pessoas. Ninguém consegue fazer com que o processo ande se não for pessoas. Ah, Thiago, mas e se for um programa, se for um software? Alguém precisou programar. E a inteligência artificial? Não vou nem entrar nesse mérito. Não vou nem entrar nesse mérito. E aí o exemplo mais simples que eu posso dar para vocês. Sabe quando você vai num restaurante e você é super bem atendido ou atendida? E você sai de lá e fala assim, nossa, eu adoro ir naquele restaurante porque aquele restaurante, o atendimento é ótimo. Para refletir um pouco. Restaurante atende alguém? Quem atende são as pessoas. Você deixa de ir num lugar ou volta num lugar porque você foi bem atendido por pessoas, que provavelmente são pessoas muito bem treinadas, que têm um processo. Vou dar um exemplo simples aqui. Independente se você gosta ou se você não gosta do ambiente, mas temos que dar a mão à palmatória. Se você vai no Outback, você percebe que existe algo diferente ali. Algo diferente. As pessoas estão bem treinadas, parece que em qualquer Outback que você vai, parece que é sempre a mesma pessoa que está te atendendo. Por quê? Treinamento, processo, integração. Ah, então como que o Outback consegue achar as pessoas certas? Porque o Outback tem as pessoas certas. McDonald's, outro exemplo. Né? Você já viu um exemplo? Claro que pode ter acontecido, mas alguém reclamar que foi mal atendido no McDonald's? Não, processo, gente. Processo de gestão e liderança. Processo de gestão e liderança e cultura. Cultura, óbvio. Como pode um negócio dar certo no mundo inteiro? Thiago, mas isso é muito longe para o meu negócio. Não, o McDonald's começou exatamente como o seu negócio. Posso dar certeza para vocês. Porque alguém parou e falou, vamos fazer esse negócio de uma maneira processual. Vamos colocar gestão e óbvio, e aí o negócio vai se construindo. Então você tem que dar o primeiro passo. Seja olhando para a cultura, olhando para os processos, para a gestão e óbvio para a sua liderança. Mas a gente vai entrar na questão de pessoas agora para eu repetir aqui tranquilamente. Contratar certo não adianta nada. Você pode contratar a melhor pessoa, o melhor gestor, o melhor analista, o melhor gerente, o melhor auxiliar, o melhor assistente, independente da função. Se você não tiver um processo para que essa pessoa adira à sua missão, adira à sua visão e comece a se comportar conforme os valores do seu negócio, não vai adiantar nada. Você só vai perder tempo e dinheiro contratando as pessoas. Tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. O tempo todo. Tempo e dinheiro. E aí você continua no operacional. Eu criei um método que se chama GPS 7. Gestão de pessoas de sucesso em 7 passos. Thiago, você acabou de falar que pessoas não se faz gestão, você faz gestão de processo e pessoas você lidera. Tá bem, mas eu não estou aqui para matar o termo, né? O termo já existe há muito tempo. E sim, nós também fazemos gestão de pessoas. Vamos olhar para pessoas aqui como processo de atração, de qualificação, de retenção dessa pessoa. E aí, anotem aí, você precisa de 7 simples elementos ou pilares, vamos chamar assim, dentro do seu negócio, independente de qual seja uma clínica, seja um consultório médico, seja um consultório odontológico, uma contabilidade, uma empresa de ar-condicionado. Eu sei que empresas de pequeno porte não podem ter um departamento de RH. Na verdade, não é que não podem, elas devem, né? Mas não precisa necessariamente ter uma profissional lá full time, porque talvez essa profissional não vai ter trabalho para 7, 8, 10 funcionários. Mas esse é o papel como empresário, olhar para o pilar mais importante de qualquer negócio. O que acontece? Você vai abrir um negócio e aí volta lá atrás. Por que muitas vezes o negócio dá errado? Porque a gente vai abrir um negócio por necessidade. Primeira coisa que eu vou pensar, que serviço ou que produto eu vou vender? E aí beleza, vou vender aqui serviço contábil. Me formei em contabilidade, trabalhei 3 anos numa contabilidade e vou abrir meu próprio escritório. E a primeira coisa que você vai fazer, eu sei qual é. Procurar um ponto. Você vai lá na cidade, no seu bairro,
e procura um ponto, né? Muitas vezes você tem um sócio. Vamos pensar que você está sozinho, que você não tem um sócio. Aí você fala assim, agora eu preciso mobiliar esse ponto, por mais simples ou mais sofisticado que seja. Você vai mobiliar, né? Vai pular o armário, a mesa, tal, a coisa toda. Agora eu preciso comprar aqui equipamentos, né? Computador, esse tipo de coisa. Eu preciso de uma marca, né? Você vai procurar uma agência de marketing. Eu preciso dos contratos aqui, você procura um advogado. Ou seja, você está percebendo que você precisa de mais pessoas para construir o negócio. Aí na hora de contratar, você fala assim, agora eu vou fazer sozinho. Agora eu vou fazer a minha parte aqui, porque é simples, né? Contratar as pessoas. E aí você olha para todos os pontos do seu negócio para fazer ele funcionar. E para o mais importante, que é formar um time, você tenta fazer sozinho. Ou você faz meia boca, né? Vai lá no grupo do WhatsApp, lá no seu celular e fala assim, oi, tô abrindo um escritório, ou tô precisando de um auxiliar fiscal, tô precisando de um gerente de tal coisa. Olha só que insanidade, gente. Para comprar o computador, você vai lá num técnico de TI e fala assim, olha, eu preciso de um ótimo computador, e aí o cara tem que te orientar. Para contratar, você acha que pode fazer por conta própria, para formar o time. Quer dizer que você não tem capacidade? Capacidade todos nós temos. Eu tenho capacidade de costurar minha própria roupa, mas eu tenho competência para costurar minha própria roupa? Eu estudei? Eu tenho prática? Provavelmente não. É a mesma coisa eu falar que eu quero fazer a minha própria contabilidade. É óbvio que como empresário eu tenho que ter uma noção de contabilidade, de entrada e saída, receita e despesa, DRE. Mas sou eu que vou lá mensalmente fazer o que eu tenho que fazer para que o meu DRE saia o melhor possível? Não. Claro que não. Claro que não. E aí volta de novo naquele negócio. Eu acho que o empresário achar que ele pode fazer tudo, e não pode fazer tudo. A gente tem capacidade, mas não competência. E aí a principal competência de um líder, de um fundador, de um diretor é uma única: humildade. Humildade, porque a humildade vai fazer com que você confie nas pessoas, a humildade vai fazer com que você perceba que você precisa das pessoas para que o seu negócio cresça. Mas eu vou entrar aqui na questão de o que deveria ser uma prática comum de qualquer empresa. E aqui eu não vou falar de grandes empresas, tá? As grandes até têm essa estrutura, mas aqui a gente está falando para empresas de pequeno e médio porte. Para que você fale assim, eu, independente de ter um departamento de RH, eu tenho um departamento de gestão de pessoas no meu negócio. Eu tenho um departamento de pessoas no meu negócio. Porque o Thiago falou que só contratar certo não adianta nada. E continuo repetindo, não adianta nada. Eu posso mandar o Steve Jobs para sua empresa de tecnologia. Se você não tiver estruturado esses 7 pontos que eu vou falar para você, esses 7 pilares, a probabilidade de você perder o Steve Jobs que passou na sua mão é muito grande. O que você precisa ter? Vamos lá, trazer esse exemplo de novo. Fundei o meu escritório de contabilidade. Não estou dizendo que você não tem que pensar na estrutura. Mas antes de pensar na estrutura, você tem que pensar como que eu vou formar esse time. Porque é esse time que vai fazer o negócio andar. Você precisa ter 7 pilares. O primeiro, que é o GPS 7, tá? É o método que eu criei, gestão de pessoas de sucesso. Contratar, e eu vou entrar no mérito de cada uma aqui. O segundo, integrar. O terceiro, avaliar. Esse é um erro comum demais, que nenhum empresário faz, que nenhuma empresa de pequeno porte faz. Saber avaliar colaborador. Ai, Thiago, mas a gente hoje vive num mundo, né, que é tão difícil. Gente, você está contratando para a sua instituição. A gente precisa avaliar. As pessoas ficam em lugares que elas percebem progresso. Progresso do negócio e o progresso delas mesmas. Como que eu vou perceber progresso em alguém se eu não avalio? A pessoa está 6 meses com você e você nunca sentou para avaliar o desempenho dela nesses 6 meses. A pessoa está 5 anos com você e você nunca teve uma conversa de avaliação com ela. Vou te avaliar, eu estou aqui, estou te avaliando. É o meu papel como líder te avaliar e te colocar na rota. É o meu papel como líder avaliar se você está desempenhando ou não. Ah, Thiago, pô, não é. Será? Ah, nossa, a gente vive num mundo hoje que todo mundo é mimimi. Pô, começa por você, se você não tem medo de avaliar um colaborador. Mas vamos lá, o quarto ponto, pós-avaliar, é treinar. Treinar, 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 treinar. Depois é desenvolver. Reter, que é o sexto. E demitir. Tiago, demitir, mas está falando de contratar e está falando de demitir.
Quantas e quantas empresas são reféns de funcionários? Refém. O funcionário faz o que quer. Eu conheço empresário que fala assim, ó, tem dia que eu não quero nem para minha empresa. Eu falei, mas por quê? Não suporto o meu funcionário? Sério que você abriu um negócio e você não suporta o seu funcionário? Manda embora. Não, mas você tá doido? Se mandar ele embora, eu tô ferrado. Ele sabe um monte de coisa lá do departamento lá que nem eu sei. Vira refém do funcionário. O funcionário fala que vai embora e ele fica louco, ele fica doido, porque ele não sabe contratar, ele não sabe integrar, ele não sabe treinar, ele não sabe avaliar, ele não sabe reter, não sabe desenvolver. Piorou, não sabe demitir. Pior ainda quem demite por temperamento, né? Ah, fulana fez tal coisa pra mim, mandei embora mesmo. Aí entra, sofre lá um processo trabalhista, porque não soube demitir, demitiu do jeito errado, não soube fazer. Aí o empresário fala assim, Tiago, mas eu não tenho tempo para integrar, um dia integrando, vou pagar. Assim, vou dar um exemplo para vocês aqui. Tem uma empresa, né, não tem mais como esse nome de empresa, que chama Zappos. Zappos foi a primeira empresa online a vender tênis, sapato, produto de esporte, mas fundou como tênis. Zappos. E o fundador tem um livro chamado Satisfação Garantida. Esse livro, para quem mexe com o público, que somos todos nós, né? Como Simon Sinek diz, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos seus funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. O Tony Hsieh escreveu esse livro, chama Satisfação Garantida, o fundador das Zappos. A integração dele era de uma semana. Uma semana. E aí, qual que era o contrato? Você vai ficar aqui uma semana integrando. Se na sexta, vamos imaginar que ele entrou na segunda. Se na sexta-feira você perceber que não é para você e quiser ir embora, eu te pago $200. E aí todo mundo achava isso uma loucura, né? Ele falou assim, é mais barato do que essa pessoa ficar aqui e não aderir à minha cultura. E aí você, por desespero, porque acha que é uma loucura, porque não tem mão de obra, o primeiro que cai na sua rede aí, que você gostou, achou bonitinho, tal, falou bem e tal, nem fiz uma entrevista profunda, nem analisei perfil comportamental, nem fiz integração, você coloca para trabalhar no seu negócio. Essa pessoa vai lá, arruma um rolo danado com seus colaboradores, atende mal o seu cliente, fica lá um mês estragando o seu negócio e você acha caro integrar por um dia. Mas não é que você acha caro, é porque você não sabe fazer. E existe um jeito muito simples de estruturar. Primeiro passo, contratar, planejar a vaga, fazer um job description, atividades, competências técnicas, competências comportamentais, ou seja, demorar para contratar. Você não precisa ter pressa para contratar. E isso é uma máxima do mercado que eu entro na máxima do mercado. Demore para contratar e seja rápido para demitir. Quantos funcionários hoje que estão no seu negócio e você está louco para demitir e não demite? Porque por uma série de fatores. Aí para contratar tem que ser assim, não, eu preciso para ontem. Aí você coloca qualquer um no seu negócio. Vai passar 2 semanas, 1 mês, 3 meses, você vai mandar embora. Então vamos lá, contratar e integrar. Treinar. Tem muita gente que acha que assim, Thiago, é muito caro treinar, né? É caro treinar. O que é mais caro? Ficar com alguém que é treinado e essa pessoa ir embora, né? E você gastar dinheiro para treinar? Ou você ficar com uma pessoa que não é treinada? Que não consegue atender os seus clientes, que não consegue reter os seus clientes, que estraga a sua equipe? Treinar, gente, é igual tomar banho. Todo dia você tem que treinar. E aí, qual que é o problema? O empresário, ele acha que tem que treinar, mandar o cara lá para uma palestra do Mário Sérgio Cortella, sei lá, gastar um dinheiro danado. Treinar na função. Tem um checklist. A Edilene veio trabalhar comigo. Se eu tenho as atividades dela descritas, eu vou todo dia bater com ela lá, na primeira semana. Depois dos primeiros 30 dias, fazer o checklist daquele treinamento. Edilene, eu quero saber o que você aprendeu. Anota para mim aqui o que você aprendeu. Faz um relatório, faz um formulário. Treinar a pessoa na função. Tem várias pesquisas que mostram. 3 meses é o tempo que a pessoa tem para aderir ao negócio. 6 meses para começar a performar. 6 meses. Aí você acha que em 1 semana a pessoa já está podendo atender seu cliente. Não que não possa. Depende muito do negócio. Mas você não está treinando. E aí vem o 4º passo, que é
desenvolver. E aí, importante, treinar é hard skill. Eu treino habilidades técnicas, função, software, ferramenta, atendimento, o que seja. Desenvolver é soft skill. A maioria dos empresários não faz nem ideia de como desenvolver um colaborador. O que a Edilene não tem, o que a Lucy, o que a Tainá, o que o Henrique não tem que eu preciso desenvolver. E aí é seu papel como líder desenvolver isso nessa pessoa. Só que você nem alinhou com ela, você nem integrou ela, como que você vai saber o que ela precisa desenvolver? Na hora da contratação você nem fez uma análise de perfil comportamental, você não sabe nem qual que é o comportamento, a tendência comportamental dessa pessoa. Como que você vai desenvolver ela? Tudo é por achismo. Ah, eu acho que o Márcio é desorganizado, eu acho, porque a mesa dele é desarrumada. Eu acho. Tudo no achismo. E aí, como que eu vou desenvolver alguma competência num colaborador se eu não sei nem qual eu preciso desenvolver? Em quinto, que é o reter, né? Como que eu tenho ferramenta? Na verdade, eu tô pulando aqui, né? O sexto, né? Eu já estava falando aqui de desenvolvimento. O retenção, que é o sexto. Todo mundo acha que para reter colaborador precisa lá pagar o Gympass, Spotify, Netflix, Quick Massage, sei lá, né? Coisas dos tempos agora, né? Mesa de ping-pong no escritório. Porra, parece que tá no Vale do Silício. Para reter um colaborador, você precisa ter alinhamento de expectativa. Dizer para ele, ó, a gente está indo para lá e eu também quero que você vá para lá. Essa é a nossa visão. E o seu papel para que a gente chegue nessa visão é esse. Vamos fazer o que precisa ser feito e você ir aos poucos desenvolvendo essa pessoa. E como que eu crio um ambiente de retenção? Mostrar o tempo todo que ele está imbuído dessa missão também, qual é o papel dele nessa missão. E aí sim, óbvio que eu posso ter benefícios. Eu não estou dizendo que benefício é ruim, o benefício é ótimo. Mas não necessariamente benefício precisa ser pago, salário emocional. Ó, vou dar uma dica já para vocês de ouro aqui, tá? Isso aqui faz parte do meu treinamento, mas hoje eu vou dar de graça. Tem uma ferramenta que eu ensino que chama Conexão com o Colaborador. Isso vai ajudar vocês a reter. Lembra que eu falei que nós somos pessoas, espero que todos nós, pessoas normais? E o que a gente busca na vida? A Cato fez uma pesquisa há um tempo atrás e elencou 10 coisas que me mantêm no emprego. 10 coisas que me mantêm no emprego. A maioria de vocês, dos empresários, no geral, acha que é salário, né? O que mantém a pessoa é ela receber bem. Ficou em 7º lugar na pesquisa. De 10, ficou em 7º. De 10, ficou em 7º. Sabe qual foi a primeira? Reconhecimento. Reconhecimento. Nós somos seres humanos e nós buscamos reconhecimento, independente da classe social, independente das necessidades. Nós buscamos ser reconhecidos o tempo todo. Aí imagina se eu estou numa instituição, numa empresa que me reconhece pelo que eu sou, tanto profissional, mas também pessoal. E essa ferramenta que eu vou ensinar para vocês, vocês podem incluir aí na ferramenta de retenção, uma das. Conexão com o colaborador. Contratei a Márcia e a Márcia vai começar a trabalhar comigo. Aí eu fiz a contratação, planejei, fiz o job description, fiz perfil comportamental, como manda, né? Todo mundo aqui faz isso, eu sei disso. E aí fiz a integração, seja de um dia, de 2, de 3 ou até de uma semana, fiz a integração como manda o figurino. Treinei a Márcia na função. E aí ali para o 10º dia ou até na integração, eu vou entregar para ela um formulário para que a Márcia descreva ali quais são as informações mais relacionadas ao íntimo da Márcia. Não estou dizendo que a gente vai entrar na intimidade da Márcia aqui, tá? Márcia, com quem que você mora? Você é casada? Você tem filhos? Você tem animal de estimação? Qual é o seu prato preferido, Márcia? Qual é o seu chocolate preferido? Né? Vou fazer perguntas que são mais íntimas, né? E aí beleza, a Márcia vai descrever para mim lá. Ou seja, eu como líder estou conhecendo a Márcia muito melhor. E aí a Márcia bateu a meta, né? Vamos lá, melhor, não bateu meta não. No primeiro mês a Márcia fez, né? Fez a integração, treinou, se empenhou, mostrou no primeiro mês que, poxa, eu trouxe alguém legal aqui pro meu negócio, né? Que está
alinhada ao nosso fit, que está alinhada à nossa missão. Eu vou lá e compro o chocolate preferido e ponho na mesa da Márcia. O nome disso é salário emocional. Ela vai pensar assim, cara, ele sabe o meu chocolate preferido. A Márcia, no 3º mês, desempenhou muito bem o papel. Eu vou lá e pago um almoço, um japonês, que foi o que ela colocou lá na conexão com o colaborador. Ah, Thiago, mas você está comprando a pessoa? Não, eu estou mostrando que eu a conheço. Eu peço para a Márcia colocar nessa conexão com o colaborador qual que é o sonho dela. E o sonho da Márcia é comprar um apartamento. Isso quer dizer que eu vou ajudar a Márcia a comprar um apartamento? De certa forma, sim, porque eu sempre vou lembrar ela disso. Márcia, seu sonho é comprar um apartamento, né? Vamos junto aqui, ó. Se a gente bater meta e alcançar o que a gente precisa alcançar aqui, ó, lembra do apartamento lá. Porque eu começo a mostrar progresso para a pessoa. Eu começo a mostrar que é por meio desse trabalho, da instituição, do nosso negócio, que ela pode alcançar o sonho dela. Porque é um erro crasso da maioria dos empresários achar, ah não, ele vai entrar aqui, ele vai abraçar a minha visão, que é ser a empresa mais X do mundo. As pessoas têm seus próprios objetivos, seus próprios sonhos, mas elas precisam de meios, e muitas vezes o meio é a sua empresa, só que você não está conseguindo explorar isso. E por fim, o 7º passo é demitir. Preciso dizer para vocês, ter um processo de demissão muito claro, como que eu demito, quando eu demito, quem eu demito, por que devo demitir, é importantíssimo. Mas a maioria das empresas não faz nem ideia de quando demitir, por que demitir, principalmente o como. Quantos e quantos processos trabalhistas poderiam ter sido evitados se tivesse um processo de demissão estruturado, se soubesse como conduzir um processo de demissão. Mas não é só a questão do processo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Tem pessoas que talvez estejam na sua cabeça agora, e a pergunta que eu faço é: hoje você contrataria essa pessoa? Hoje. Você contrataria essa pessoa que você está passando pela sua cabeça demitir? Se a resposta for não, o que ela está fazendo na sua empresa ainda? Demitir faz bem. Principalmente quando é um negócio, porque é razão, não emoção. E se você não demitiu ainda por medo, porque ela tem muitas informações do seu negócio, lembra lá do Partenon? Processos. Os processos não estão desenhados na sua empresa e você precisa aprender. E gestão. Como que eu faço a gestão desses processos? Será que é só você que precisa fazer a gestão ou não tem ninguém competente no seu negócio para que você ensine a fazer essa gestão? Enfim, esse é o GPS 7. Você precisa saber contratar, integrar, treinar, avaliar, desenvolver, reter e demitir. E onde você aprende tudo isso? Onde que você pode pegar tudo isso que eu trouxe aqui, seja o método Partenon, como que eu crio cultura, como que eu crio processos, como que eu crio uma gestão eficaz, eficiente, como que eu tenho uma liderança, que eu gosto de tocar sempre nesse ponto, e é a forma como eu entendo liderança e é como eu ajo aqui no meu negócio, e eu não tenho dúvida que é a forma mais sublime e a mais poderosa de liderança, que é a liderança virtuosa, que não é falado por aí, mas você precisa ser um líder virtuoso, baseado em virtudes, porque Aristóteles já dizia, você quer ser uma pessoa excelente, uma pessoa feliz, seja uma pessoa virtuosa. Como que eu faço para ser um líder virtuoso? Um líder que por meio do meu comportamento, do meu caráter, as pessoas me seguem, independente de qual é o meu negócio, independente do que eu faço. Porque a liderança não é um cargo, não é um posto, não é uma função. A liderança é uma forma de como eu me posiciono no mundo. Seja na minha casa, seja no meu bairro, na minha comunidade, na minha igreja, principalmente no meu negócio. Tem pessoas me seguindo, mas não na cultura do medo, na cultura do resultado, e sim na cultura da virtude, do comportamento. Por quê? Quando a gente fala de virtude, e o elemento principal dessa característica que eu vou dizer para vocês aqui é importante, é o caráter. As pessoas seguem pessoas de caráter. E o elemento que forma o nosso caráter é a virtude, ou seja, independente da sua função, independente do seu nível hierárquico,
Ser um líder virtuoso é o que vai fazer com que as pessoas te sigam. Eu vou trazer um exemplo simples aqui. Madre Teresa de Calcutá não tinha uma função, não tinha nada. Não tinha nada. E as pessoas seguiam. Por quê? Uma líder virtuosa. Martin Luther King, posso citar vários aqui que não tinham uma função de liderança. E é isso que eu ensino no Método Parthenon. Como você ter uma cultura de excelência, processos eficazes, gestão eficiente e liderança virtuosa. E claro, como estruturar o GPS 7, contratar, integrar, treinar, avaliar, desenvolver, reter e demitir. Com o GPS 7 e com o Parthenon, eu posso ter certeza que você vai criar times muito mais fortes, muito mais produtivos. Você sai do operacional, você para de apagar incêndio e o seu negócio cresce e você vai para um nível estratégico do seu negócio. E você deve estar se perguntando, né? Thiago, como que eu faço para aprender tudo isso, né? E hoje eu queria trazer luz para vocês aqui. Para criar super times não é contratar as melhores pessoas, e assim ter processos e gestão eficientes e eficazes, ou eficazes e eficientes, para que essas pessoas entrem nessa sua instituição e percebam que elas estão numa instituição boa e eficiente. Porque essa deve ser a nossa busca, criar uma instituição boa e eficiente, para que as pessoas entrem nessa instituição e moldem o seu comportamento. Porque o que molda o comportamento de qualquer pessoa é a instituição que ela está inserida. Isso é fato. As pessoas moldam o seu comportamento por meio das instituições. E quando a gente diz no Brasil que a gente tem uma crise política, uma crise XPTO, não, a gente tem uma crise de instituições. Muitas vezes são boas instituições, porque o fim último é bom, o objetivo dessa instituição é bom, porém são ineficientes. E a nossa busca deve ser formar instituições boas e eficientes. E como que a gente faz, né? Você faz para ter acesso a tudo isso? Eu vou dar um treinamento, que é um treinamento de um dia inteiro, das 8 às 18 horas, onde eu vou trazer todo esse método de maneira estruturada. Eu vou ensinar você como criar a cultura do começo ao fim, né? É do dia para a noite? Não, mas você vai sair de lá com tudo que você precisa para ter esse treinamento de como construir sua cultura. Ter essa, na verdade, essa noção de como criar essa cultura. Você vai sair de lá com a estrutura de quais são os primeiros passos para criar a cultura, né? Depois eu vou ensinar você como criar também processos eficazes, como que eu crio um processo baseado no GPS 7, contratar, integrar, treinar, avaliar, desenvolver, reter e demitir. E por fim não, né? Depois eu vou mostrar para você como se faz gestão desses processos, como que eu desenvolvo a habilidade de gestão e por fim a liderança. O que é a liderança virtuosa, como que eu desenvolvo virtudes para formar cada vez mais o meu caráter. Eu vou dar esse evento ao vivo e presencial, não vai ser online, vai ser presencial aqui em Mogi das Cruzes, no Hotel Marble, que é um hotel bem central aqui da nossa cidade. Vai ser, na verdade, não das 8, das 9 às 18, né? Eu vou trazer toda a prática, você vai ter material didático, onde você vai aprender tudo e vai ser muito prático. Não é, um monte de teoria. Você vai fazer e vai praticar, vai fazer e vai praticar, vai fazer e vai praticar, para que você aplique já no dia seguinte. No dia seguinte você já vai colher frutos desse treinamento, né? Você vai ter como bônus um manual de implementação, que são mais de 100 páginas com todos os exercícios. Eu dei o exercício aqui, que é a conexão com o colaborador, mas são mais de 20 exercícios para cada um. Na verdade, exercícios que são ferramentas práticas para o dia a dia, que eu utilizo aqui nos meus negócios e utilizo também no meu negócio para entrega, né? As agentes de entrega que atendem os nossos clientes têm essas ferramentas nas mãos também. E por fim, eu vou fazer o seu perfil comportamental. A sua análise comportamental, do começo ao fim, são mais de 50 informações sobre você, porque posso dizer tranquilamente, antes de você começar a pensar em mudar as pessoas, em desenvolver as pessoas, você tem que pensar em mudar você, em desenvolver as suas competências, os seus comportamentos, e você vai ter essa análise completa e vai descobrir, por meio dessa análise, o seu estilo de liderança. O seu estilo de liderança. A gente está acostumado muitas vezes a esse tipo de treinamento e é o meu negócio fazer isso há 15 anos e eu estruturei esse treinamento já há bastante tempo e venho maturando ele para que saísse da melhor maneira possível e eu pudesse entregar isso de uma maneira prática, que você saia e aplique no seu negócio no dia seguinte, né? Se eu fosse cobrar o que
eu cobraria numa consultoria normalmente, né, pela minha hora, pelo meu tempo, uma imersão dessa online eu já cobrei 1.997, né, R$ 2.000, né. Só de ferramentas aqui que eu vendo separado no meu aplicativo, só de ferramentas são mais R$ 1.500, só de ferramenta, né. Planejamento, job description, como integrar, como demitir, como fazer, análise de perfil comportamental, que é um ponto alto do nosso treinamento, né? Só uma análise eu cobro individualmente R$ 997, e fora o network que você pode fazer com outros empresários, por isso que eu vou fazer presencial para que você possa ter acesso a outras pessoas também que passam pelo mesmo problema que você. Essa é a minha primeira turma do GPS. Turma presencial, já fiz online, já expandi, já fiz de outro jeito. Do GPS, no formato que eu criei, é a primeira turma e por isso eu fiz uma condição diferenciada. São 12 vezes de R$ 100. E eu vou colocar um botão aqui embaixo para quem quiser fazer, quiser aplicar. Para quem é de São Paulo ou de outra região, Mogi das Cruzes está a 50 minutos, né? Óbvio, depende muito do trânsito, mas ali do início da Ayrton Senna até Mogi dá 50 minutos, 45 minutos, dependendo. Então está muito perto e você pode vir aqui para ter acesso a esse treinamento do começo ao fim comigo, onde a gente vai realmente fazer uma imersão no método Parthenon, cultura, processo, gestão e liderança, e também, quando a gente olha aqui para processo, eu vou trazer os 7 passos com ferramentas práticas para que você possa aplicar no seu negócio já imediatamente. Então, como eu disse, tem um botão aqui embaixo do Zoom que você pode clicar e aplicar. Vai ser dia 2 de agosto, numa sexta-feira, das 9 às 18 horas. O dia inteiro, e óbvio que a gente pode até passar um pouco aí, né? Então, depois que você aplicar ali, você vai receber um e-mail com todas as informações, horário, data, tudo mais, como eu já disse aqui. E o que eu posso dizer para você é o seguinte: se você quer parar de apagar incêndio, se você quer parar de perder tempo de final de semana, aos finais de semana, ficar com seu filho, ficar com a sua esposa, ficar com seu marido, com o seu namorado, com quem quer que seja, porque o seu negócio está te engolindo, você não consegue pensar em outra coisa que não seja o seu negócio, esse treinamento é para você, sem dúvida nenhuma. Se você quer ter mais lucro também, porque quando você tem um time produtivo, um time que entrega, um time que faz, é óbvio que você vai aumentar a sua rentabilidade, é óbvio que você vai aumentar seu lucro. Sabe por que você não aumenta? Porque você é a pessoa mais importante do negócio e não tem que ter medo de falar. Você é sim a pessoa mais importante e você está lá, às vezes, varrendo o seu escritório. E achar que isso é humildade. Ah, eu sou um líder que serve. Não, você está no lugar errado. Assim como deve ter um monte de gente no lugar errado na sua empresa e por isso você continua no operacional. Tá bem? Então, é isso. O botão está aqui embaixo. A gente vai abrir essas inscrições hoje. Essas inscrições ficam até semana que vem, porque a gente já tem uma turma praticamente, não vou dizer uma turma, né? Mas 50% dessas vagas já estão completas de clientes que já me pediram treinamento, já vem há algum tempo solicitando para que eu dê esse treinamento presencial. E para quem está aqui nessa live, nessa aula, né? Pode ter essa oportunidade também, vai ser um prazer recebê-los nesse treinamento, tá bem? É isso. Eu vou abrir aqui para dúvidas. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu tô à disposição. Não sei se essa mãozinha aqui é a mão do meu mouse, é a mão do meu mouse. Mas é isso. Para quem estiver no grupo, a gente vai colocar no grupo do WhatsApp também lá o botão para poder participar dessa imersão comigo aqui. GPS 7, o caminho para times extraordinários. Já está no grupo do WhatsApp. Tá bem? Bom, gente, eu extrapolei meu tempo aqui, né? Era para ser 1 hora, eu tô aqui a 1h20, mas de qualquer forma quero agradecer a todos que estiveram aqui esse tempo, né? Como eu disse, véspera de feriado, frio, chuva, você poderia estar fazendo uma coisa que talvez não fosse preencher tanto aqui o seu conhecimento sobre pessoas, mas espero que tenha cumprido aqui a minha missão hoje e continue me seguindo. Para quem está no Instagram lá, thiago.ocanha, e eu vou trazer muito conteúdo e agradeço de verdade aqui a confiança e o tempo de vocês também, tá bem? Muito, muito obrigado. A gente se vê na próxima. Até mais. Boa noite. Boa noite.
Até mais, Edilene. Obrigado, gente. Obrigado, Luci, por ter participado aqui. Letícia, Henrique, Márcio, Thali, Joyce. Já saiu gente pra caramba aqui. Eu tô dando tchau. Obrigado de verdade, gente.